Hoje estamos mergulhando em algo novo e interessante. A AlienOS 2025.3. Esta é uma distribuição Linux independente que acaba de lançar uma nova atualização, repleta de recursos mais recentes, software de ponta e algumas mudanças interessantes no horizonte. Seja você um usuário do Linux experiente ou apenas alguém curioso em experimentar uma distro diferente, fique por perto porque este pode apenas surpreendê-lo. Então, vamos dar uma olhada. Antes de mais nada, o que é a AlienOS? Ao contrário do Ubuntu, Fedora ou Ash, a AlienOS é uma distribuição independente do Linux, o que significa que não se baseia em nenhuma das distros populares por aí. Em vez disso, é construído desde o início com sua própria abordagem exclusiva para gerenciamento de pacotes, ferramentas do sistema e experiência do usuário. Uma coisa que faz com que a AlienOS se destaque é o compromisso de manter as coisas de ponta, enquanto também as amigáveis. O objetivo é oferecer uma sólida experiência Linux sem assustar com configurações complicadas ou software desatualizado. O maior destaque deste lançamento é que o AlienOS 2025.3 vem com o GNOME 48. Se você não está familiarizado com o GNOME, é um dos ambientes de desktop mais populares do Linux. Pense nisso como a interface gráfica que permite interagir com seu sistema, menus, ícones, configurações e design geral. O GNOME 48 é uma atualização enorme que traz muitas melhorias. Aqui estão algumas das maiores. Suporte HDR. Se você tiver um monitor com HDR, esta atualização fará com que as cores se destaquem e as imagens pareçam mais vibrantes. Buffer triplo dinâmico. Esta é uma maneira chique de dizer que animações e transições no GNOME serão mais suaves, reduzindo o atraso ou defeitos visuais. Gerenciamento de cores VLAN. Isso melhora a exibição das cores, fazendo com que tudo pareça mais preciso, especialmente para artistas e designers. Bem-estar, um novo recurso embutido para ajudá-lo a gerenciar o tempo de tela e reduzir a tensão ocular. Limitação da carga da bateria. Se você estiver usando um laptop, esse recurso pode ajudar a prolongar a vida útil da bateria, permitindo que você limite o quanto ele gasta. Basicamente, o GNOME 48 não é apenas sobre aparência, também se trata de tornar seu sistema mais eficiente e responsivo. Agora vamos falar sobre o software principal que alimenta o AlienOS. Esta versão vem com o kernel Linux 6.13.8. O kernel é o coração do sistema operacional, gerenciando processos de hardware e sistema. Um kernel mais recente significa melhor suporte de hardware, atualizações de segurança e melhorias de desempenho. Mesa 25.0.2. Esta é a biblioteca gráfica de código aberto que ajuda a executar jogos, aplicativos e gráficos de desktop. Se você é um jogador ou alguém que confia no bom desempenho de gráficos, esta atualização deve trazer boas melhorias. LLVM 1219 e Vulkan SDK 1.4.309.0. Essas atualizações melhoram a compilação de software e o desempenho dos jogos, certificando-se de que tudo funcione de maneira tranquila e eficiente. O AlienOS não está apenas atualizando a experiência da área de trabalho, também melhora o gerenciamento do sistema. Uma das grandes mudanças nesta versão é o suporte para informações do sistema operacional no MOS Package Manager. Agora você pode estar se perguntando, o que é um gerente de pacotes? É a ferramenta que ajuda a instalar, atualizar e remover software em seu sistema. MOS é o gerenciador de pacotes personalizado do AlienOS, com as informações do OI Dash, agora gera metadados do sistema mais detalhados. Isso ajuda a melhor compatibilidade e identificação ao instalar ou gerenciar o software. Enquanto a AlienOS 2025.3 já é um lançamento sólido, os desenvolvedores têm planos ainda maiores para atualizações futuras. Aqui estão algumas coisas em que estão trabalhando. Atualizações automatizadas de pacote. Isso ajudará a manter seu sistema atualizado sem esforço. Gerenciamento mais fácil de reversão. Se algo der errado após uma atualização, você poderá voltar para um estado anterior com mais facilidade. Manuseio de disco com RUS. Isso significa melhor desempenho e segurança para gerenciar seu armazenamento. Escala fracionária ativada por padrão. Se você tiver uma tela de alta resolução, isso garantirá que tudo seja exibido no tamanho certo sem parecer muito minúsculo ou muito grande. Instalador de sistema renovado. Um novo instalador está sendo desenvolvido que suportará esquemas completos de limpeza de disco e particionamento dinâmico, tornando a instalação mais suave e mais flexível para diferentes configurações. Tudo bem, então, com todas essas atualizações interessantes, você deve realmente instalar o AlienOS? Bem, há algumas coisas a considerar. Se você gosta de testar os recursos mais recentes, o AlienOS é uma das primeiros distritos a enviar com o GNOME 48, por isso é uma ótima maneira de experimentar todas as novas mudanças antes que outras distribuições se atualizem.
Se você deseja uma distro independente com uma nova abordagem, essa pode ser uma boa escolha, especialmente com seu gerente de pacotes exclusivo e melhorias baseadas em Rust. Mas ainda está em alfa. Isso significa que pode não ser 100% estável para uso diário. Se você depende do seu computador para o trabalho ou a escola, poderá testá-lo em uma máquina virtual ou em um dispositivo secundário primeiro. Se você está curioso e deseja dar uma chance ao Aerion OS 2025.3, pode baixá-lo no site oficial deles. Depois de obter o arquivo ISO, você pode experimentá-lo em uma máquina virtual. Esta é a maneira mais segura de testá-lo sem fazer alterações no seu sistema. Crie um USB inicializável se desejar instalá-lo ou executá-lo ao vivo no seu PC. Para isso você pode usar ferramentas como Balena ou Rufus para criar uma unidade USB inicializável. Instale-o como um sistema operacional secundário, se você tiver espaço de disco suficiente, e assim poderá inicializá-lo ao lado do seu principal sistema operacional atual para testá-lo mais extensivamente. Então aí está. O Aerion OS 2025.3 está aqui. Embora ainda esteja em seus estágios iniciais, está trazendo uma nova versão interessante para o mundo Linux, com o GNOME 48, o mais recente kernel Linux, atualizações do mês e melhorias futuras, como um novo instalador e manuseio de disco baseado em Rust. Definitivamente, vale a pena ficar de olho. E como sempre, se você achou este vídeo útil, dê um like, compartilhe e se inscreva. Obrigado por assistir e te vejo no próximo.